Muito bem, vamos continuar a nossa aula. Até o momento, nós falamos sobre como a disciplina chamada neurociência surgiu. Nós vimos que tudo começou com questionamentos filosóficos que foram ganhando forma à medida que novos pensadores foram tentando responder às perguntas que foram surgindo. E você pôde perceber que não bastava ter o desejo de responder a tais questionamentos. Muitos mistérios somente seriam respondidos com a ajuda de ferramentas específicas que viriam a ser pensadas por outros sujeitos. Ainda nessa aula, ou talvez na próxima, a depender do quanto nós vamos explorar nessa aula, você vai conhecer um pouco sobre duas grandes figuras que contribuíram muito para o entendimento das células do cérebro humano e animal. Quando eu digo animal, é porque o modelo animal, ou seja, outros animais que não são humanos, também foram utilizados para compreender como o cérebro funciona. Um deles inventou uma técnica muito importante usada até hoje, a coloração de prata no núcleo da célula nervosa. Mas a hipótese que ele elaborou a partir do estudo que ele realizou com essa técnica estava incorreta, mas um outro sujeito utilizou a sua técnica e concluiu uma coisa bem diferente, e isso lhe rendeu o prêmio Nobel mais tarde. Na verdade, os dois vieram a compartilhar o mesmo prêmio. Os dois sujeitos de quem eu estou falando são Camilo Gold e Santiago Ramón y Cajal. Nós falaremos sobre suas descobertas mais à frente. No século XIX, Galeno apoiava a visão mecanicista, que era dominante no seu período. Sua ideia se popularizou e muitos acreditavam nesse modo de conceber o funcionamento das pessoas, do cérebro. Galeno afirmava que os nervos eram canais que transportavam o fluido secretado pelo cérebro e pela medula espinhal para outros tecidos da periferia. Quando nos referimos à periferia, nós queremos nos referir àquelas partes do corpo que estão distante do centro, certo? Como os braços e as mãos. Essa visão foi desafiada no final do século XIX, quando os cientistas italianos Camilo Gold e o espanhol Santiago Ramón y Cajal desenvolveram técnicas de microscopia que permitiram observar a estrutura detalhada das células nervosas. Nós teremos um aprofundamento somente sobre elas em, quem sabe, um curso posterior. Eu já tenho um curso em que eu falo das células nervosas, mas eu irei lançar outro em que esse curso é o introdutório e o que vem a seguir é um nível mais avançado, para que assim o conhecimento fique escalonado e você obtenha êxito. Bom, Gold desenvolveu um método para corar os neurônios com sais de prata. A função desse método reside no fato de que agora seria possível observar as estruturas dos neurônios. Sem esse método era muito difícil compreender o que se via ao microscópio. E mesmo após utilizar o seu método, Gold elaborou uma hipótese sobre o cérebro, que era a afirmação de que o tecido cerebral é um contínuo, ou seja, eles são como uma grande teia e que uma estrutura era conectada à outra. Que esses neurônios, que essas células nervosas formavam um tecido contínuo. Todavia, era uma interpretação errônea daquilo que ele via e daquilo que ele conseguiu observar ao microscópio. A teoria de Gold foi chamada por ele de teoria reticular. E o curioso é que Gold não inventou essa técnica propositalmente. Foi um acidente. Ele estava utilizando um outro reagente para tentar identificar e olhar melhor as células, o tecido nervoso. Sem querer, ele derramou essa outra substância em cima do tecido e ele acabou descobrindo uma fórmula química que, quando ele infectava ou ele tingia os neurônios, ele conseguia marcar bem perfeitinho toda a extensão dos neurônios, podendo ser visto o corpo celular, os axônios, os dendritos. Todas essas que eu acabei de falar são partes do neurônio. Embora ele tenha visto que embora a conclusão de Gold tenha sido equivocada, a sua técnica contribui muito, porque ela permitia a ele ver claramente que cada neurônio tinha um corpo celular e dois tipos de processos, que nós chamamos de dendritos, que se ramificam em um lado, e um longo axônio, que forma uma extensão como um cabo no outro lado. Isso depende muito do tipo de neurônio que estamos falando. Existem mais de 3 tipos de neurônios. Neurônios multipolares, pseudounipolares e neurônios unipolares. Então, cada um deles, embora o neurônio típico vai ter um corpo celular, um axônio, um dendrito, pode haver uma diferença na morfologia, ou seja, na forma
da célula, certo? Mas isso é uma aula a ser vista posteriormente. Utilizando a técnica de Golgi, Ramon e Carral considerou que o tecido nervoso não é uma rede contínua de elementos, mas ele percebeu que seria então uma rede de células individuais. Carral propôs sua doutrina do neurônio. Ele previa que estrutura, agora então haveria uma pré e uma pré e pós-sináptica, seriam construídas a partir de células distintas, que não apresentavam continuidade citoplasmática entre si. Durante seu trabalho, Carral desenvolveu alguns conceitos-chave e muitas das evidências iniciais para a doutrina neural, ou doutrina neuronal. O princípio de que os neurônios individuais são os blocos construtivos elementares e os elementos sinalizadores do sistema nervoso foi então cunhado por ele. A doutrina neuronal foi apoiada por estudos posteriores que mostraram que os dendritos e o axônio crescem a partir do corpo celular e que eles fazem isso mesmo quando cada neurônio está isolado um do outro em uma cultura de tecidos, que é aquela que você coloca o neurônio em uma lâmina, em um ambiente, e você vai alimentar aquela célula, colocar um meio propício para que ela sobreviva, e ela consegue criar esses processos. Portanto, nós podemos concluir que a teoria reticular de Camilo Golgi foi uma proposta interessante no campo da neurociência e que, todavia, contrastava com a teoria neuronal do Santiago, Ramon e Carral. Golgi, um histologista italiano, propôs a ideia de que o sistema nervoso consistia em uma rede contínua de células, em oposição à visão de Carral, que defendia a existência de células nervosas individuais ou neurônios. A título de curiosidade, Carral era cerca de 10 anos mais novo do que Camilo Golgi. Todavia, ele foi mais meticuloso ao olhar o microscópio e mais meticuloso ao hipotetizar uma teoria que fizesse sentido.